Olá, hollywoodianas da década de 60! Olá, hollywoodianos do décado de 60! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Um dos cineastas autorais mais queridinhos dessa geração chega com seu novo filme que passeia por uma Hollywood dos anos 60. Vamos embarcar nessa viagem? Vamos sim, mas antes... E agora sim, bora! Se Quentin tá Urantino, seria virose? Se não é mais a vez de Hollywood, é a vez de quem? Um filme que fala de filme é mais filme que os outros filmes? Tudo isso e muito mais agora. Mas antes da gente começar, eu preciso dizer que esse vídeo é um oferecimento de Conticola, que veio pra agraciar e refrescar esse meu vídeo, mas Conticola também vai muito bem no seu almoço, no seu lanche, naquela pizza deliciante com seu galerê. Seja qual for o seu estilo, essa Conticola é pra você. E agora sim, vamos pro nosso vídeo. Mas antes, só tomar mais um golinho aqui. Agora sim, vamos lá. Entre uma crise de autoconfiança e outra, um ator de faroeste luta para desempacar sua carreira na indústria cinematográfica. Ele é ajudado por um dublê que, na falta de emprego, acaba sendo seu faz-tudo. Porém, este, nas suas perambulações por Los Angeles, acaba descobrindo um grupo de hippies que esconde um segredo obscuro. Diferentemente do que o título sugere, Era Uma Vez em Hollywood não conta propriamente uma trama concisa e convencional com início, meio e fim ligados por uma motivação e atos separados por viradas, como a gente está habituado em, sei lá, 99% dos filmes. Aí você pode pensar que então é uma antologia de pequenas histórias que se conectam, que também não é o caso, ou melhor, é e não é, ao mesmo tempo. Na verdade, o que é mostrado aqui são vivências cotidianas dentro desse contexto. Hollywood do final da década de 60. E claro, dentro dessa vivência, há histórias movidas por interesses, frustrações. O extraordinário aqui é que essas histórias não movem o filme. Mas aí você deve querer saber, e funcionou? Bom, se tinha um cineasta que poderia fazer isso funcionar, esse seria o Quentin Tarantino. Mas funcionou? Vamos com calma. Tarantino se estabeleceu como um cineasta que escreve seus próprios roteiros com ideias que tira da cachola, com exceção de Jack Brown, que foi uma adaptação de um livro. Mas até mesmo aí ele consegue imprimir a sua marca no texto, marca que transcende até a sua direção. E que marca seria essa? Sua grande paixão e profundo conhecimento sobre cinema. O que explica porque em quase 3 décadas de carreira e quase uma dezena de filmes, ele considera Kill Bill como sendo um filme só partido em 2. Ele não apenas ainda não errou, como alguns dos seus filmes se tornaram marcos do cinema e figuram fácil em ótimas posições de várias listas conceituadas por aí. Ao conhecer muito sobre todos os gêneros de filmes, de todas as épocas e nacionalidades, dos melhores aos piores, isso deu a ele um rico e raro acervo mental, onde ele busca ideias que deram certo e possuem apelo de público, mas também que fazem com que ele conheça o mecanismo do cinema como poucos para saber como unir vários elementos distintos de forma muito digerível. Como eu disse no vídeo especial de Bastardos Inglórios, por ser um mecânico curioso, ele desmonta tudo e remonta, se tornando um ótimo inventor. Então, claro, um novo trabalho dele é sempre aguardado com muita empolgação. Porém, ao conferir Era Uma Vez em Hollywood, eu não me empolguei como outrora. Mas aí eu percebi que esse não era o intuito desse filme. Dessa vez, Tarantino queria propor algo diferente. Nos 2 primeiros terços do filme, eu presumo que o cineasta procurou oferecer uma experiência empolgante, sim, mas não da forma como ele já fez outra vez. Ao meu ver, o grande intuito dele era imergir a gente numa Hollywood dos anos 60, para que, assim, a gente pudesse experimentar um pouco daquela vida naquele contexto. Uma cidade que respirava a arte do cinema de uma forma muito apaixonada, mas que também sentia os reflexos sociais dessa indústria por todos os lados, com um excesso de vaidade, egocentrismo, individualismo, frustrações, invejas, etc. Para isso, Tarantino conta com a direção de arte sublima, que deve ter indicação certa nas grandes premiações, pois o que é mostrado aqui, desde as cidades, passando pelos bastidores dos filmes, ao set abandonado no qual a família Mason mora, gente, é uma coisa de louco. Mas não podia ser menos do que impecável, já que o diretor é um apaixonado por cinema e por Hollywood, e a produção contou com um orçamento elástico de 90 milhões de dólares. Pois não é qualquer um que recebe para um drama casual um orçamento típico de um blockbuster de médio porte, cheio de efeitos visuais. É só lembrar que Shazam teve um orçamento de 100 milhões de dólares. Pois bem, curiosamente a fotografia faz uma escolha menos habitual nesse tipo de produção. Em vez de escolher um filtro menos saturado e mais cheio de grãos para remeter à época,
a imagem surge mais sóbria, mais limpa, mais natural, o que é uma decisão contraintuitiva inteligentíssima. Afinal, a narrativa não quer que a gente sinta como se a gente estivesse vendo um filme de época, como os filmes de Grindhouse que ele fez junto com o Robert Rodriguez. Não, a narrativa quer que a gente entre no filme e se sinta naquela época. E a gente, na vida real, não enxerga granulado, não é verdade? É verdade. Se você enxerga, por favor, procure um oftalmologista. Agora, para conseguir mergulhar a gente nessa realidade, a fotografia, a direção de arte e os figurinos ajudam. Mas, claro, não bastariam. Tarantino ainda tinha um outro obstáculo: sua própria carreira, muito estabelecida com violência, verborragias inteligentes, consequências subversivas, surpreendentes e que conseguiam extrair tensão do simples ou dar casualidade ao tenso. Porém, ele consegue contornar e faz isso abrindo mão de velhas marcas e dando espaço para um Tarantino mais calmo, mais contemplativo, mais sensorial, que muito me lembrou o estilo da Sofia Coppola. Claro, a gente ainda vai ver situações que contam com momentos de tensão, como aqueles em que aparece algum membro do clã Mason, mirabolâncias narrativas, como um flashback dentro de um flashback, o humor peculiar do cineasta, destaque para a cena do Bruce Lee, mas, em geral, a sua narrativa aqui mais quer é deixar rolar, apenas observar o que os fictícios Rick Dalton, Cliff Booth e a personagem real Sharon Tate andam fazendo de forma cotidiana, sem selecionar demais momentos precisos que ajudem a contar alguma coisa. Se a gente sente alguma progressão, por exemplo, na história do Rick Dalton, tudo acontece de forma muito macro, casual e cotidiana. Todavia, embora a imersão nesse ambiente tenha funcionado muito bem comigo, de um jeito que eu sequer senti o tempo passar, mesmo não tendo muita coisa sendo contada ali, eu creio que houve problemas nessa ambientação. Ora, eu acho que o Tarantino perde a mão na falta de seletividade e acaba se excedendo, ou realmente é tão necessário tanta cena do personagem do Brad Pitt dirigindo pra lá e pra cá. Ok, com ele em movimento, mais daquela reconstituição de época incrível pode ser mostrado, mas além de passar muito rápido e não dá pra ver direito, precisava realmente de tanto? Ora, a ambientação pode simplesmente não funcionar. Por exemplo, mais que os demais personagens, a participação da Sharon Tate não segue uma trama ou uma linha dramática que a conduza de um ponto A para um ponto B. Apenas tá ali, vivendo, passeando, indo a festas, curtindo um tempo com os amigos, aproveitando a gravidez. E a direção enxerga ela de forma imaculada, angelical e tão respeitosa que na cena em que a personagem tá se vendo no filme, ali é a Sharon Tate verdadeira. Ok, tudo isso faz pleno sentido para quem conhece a história real. Mas para quem não sabe como a Sharon Tate foi marcante nesse contexto histórico, a sua presença pode parecer completamente en passant, deslocada e sem propósito. E se eu vivo dizendo que o Tarantino conhece tanto as regras do cinema que sabe quebrá-las como ninguém, eu acredito que ele não tenha sido tão feliz ao quebrar a regra de não esperar que o espectador tenha um conhecimento prévio para absorver algo essencial do filme. Agora sim, se você já tiver um conhecimento prévio da história real, como eu tinha, fica muito claro e cristalino por que a narrativa, em meio a personagens principais fictícios, escolher seguir esta personalidade real para nos ambientar naquele contexto histórico. E assim é possível captar a aura tensa em volta da sua pureza. Algo que está diretamente relacionado ao ato final, que eu precisaria rever o filme para ousar dizer se é de fato o terceiro ato ou se o filme não só teria 2 atos. Mas enfim, se o Tarantino tentou nos empolgar através de uma viagem no tempo e no espaço durante os 2 terços iniciais do filme, aí sim, nesse terço final, a empolgação vem do jeito tradicional do diretor. Eu não vou dizer como ou com quais características, porque isso poderia acabar entregando demais. O que eu posso dizer é que, se a gente temia uma espetacularização em cima dos fatos reais, o cineasta conseguiu desviar muito bem disso. No entanto, eu devo dizer que a sequência final me fez sair muito reflexivo do cinema. Eu precisei de um tempinho a mais para digerir, porque como eu sabia da história real, eu tava tenso para saber com que tom ele iria conduzir. Sobre o elenco, eu acredito que a indicação do Léo DiCaprio é quase certa nas grandes premiações. Ou pelo menos deveria, já que a sua performance é retombante cabatraque o helps. Perspicaz nos mínimos detalhes, ele oferece uma inflexão vocal e um sotaque diferente, mas é na construção da personalidade onde mora o seu maior êxito. Dalton é cheio de camadas. Como um ator bem-sucedido do cinema, é fácil enxergá-lo como alguém presunçoso e vaidoso. O que de fato eu creio que ele seja, pois o que o separa de se achar merecedor ou não dessa vanglória é apenas ser ou não tão bom quanto pensa. Como se ser um bom ator bastasse para torná-lo mais importante do que as demais pessoas. Por isso ele se
cobra tanto e tem crises de insegurança. Nada tem a ver com lapsos de humildade, mas sim de medo de perder o que ele acredita torná-lo melhor do que os demais. E claro, é uma composição muito detalhada e verdadeira. Brad Pitt tá ótimo como sempre, mas apesar do destaque, pouco ele tem de desenvolvimento. Sobre ele, o filme prefere explorar o mistério e a contradição. Ao que parece, é um homem honesto, honrado e fiel, mas é cercado por um boato sombrio sobre o seu passado, que pode ou não ser compatível com a sua surpreendente implacabilidade e tendência à violência. E a Margot Robbie, além de aparentar ser adorável, é só na cena do cinema que ela ganha um pouquinho mais de profundidade ao alimentar uma fofa vaidade quando confere a reação do público às suas cenas. Era uma vez em Hollywood pode parecer um projeto que conta muito, mas que ainda assim não conta o suficiente se você for com a mentalidade errada pro cinema. Mas, se você se permitir encarar o que o filme te oferece, a viagem para Los Angeles da década de 60 pode ser extremamente imersiva e sim, empolgante. Mas um empolgante diferente. E aí, de brinde, você ganha um ato final, aí sim, bem tarantinesco. E lá vai minha reação ao filme. E vós, messias aí, concordam comigo ou discordam de mim? Podem comentar aí. E pra você que se interessou pela Conte e Cola, dá uma conferidinha aí na descrição, os links das redes sociais da Conte e Cola. E se não tiver na sua cidade ainda, cobra lá. Eu quero Conte e Cola na minha cidade. É isso aí. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao fim. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando. Você consegue, você sabe o texto. Você sabe o texto, você estudou, você já repetiu isso várias vezes. Agora vai ficar de... Só porque tem alguém aqui. Vai ficar... Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E tchau.